Oi, Sandro. Muito obrigada por participar do nosso Compostos em Foco. Você é o nosso primeiro entrevistado para esse programa que a gente vai fazer toda semana, provavelmente. E eu gostaria de começar esse programa falando um pouco sobre como você entrou nesse mercado, a sua trajetória, quando você entrou na Beólica. Queria que você falasse um pouquinho sobre você. Olá, Érica. Obrigado pelo convite da Almaco para a Beólica participar desse bate-papo com vocês. Bom, eu estou no setor elétrico há 24 anos, sempre trabalhei na área elétrica, subestações, transmissão, engenharia, comercialização de energia e entrei na Beólica em 2012. Então estou aí há 8 anos trabalhando com o setor eólico. Sou engenheiro eletricista, engenheiro que atua nessas áreas conforme eu comentei, e nos últimos anos me dedicando à área eólica, nos vários desafios, batalhando para que a energia eólica cresça cada vez mais no Brasil. Que bom. A gente tem uma empresa que faz um levantamento para a gente sobre a indústria brasileira de compósitos. E nesse último levantamento, a gente, quando separa a demanda de compósitos à base de resina epóxi, nós estamos falando de um mercado em torno de 89% só para energia eólica. Superou na parte de óleo e gás, que foi 6%, o eletroeletrônico, que foi 2%. E eu queria começar essa entrevista pedindo para você dar um panorama geral do setor brasileiro de energia eólica. Perfeito. A energia eólica no Brasil cresceu com grande intensidade desde 2009, quando os leilões começaram a ser realizados pelo governo, e de lá para cá a indústria vem indo muito bem. As fábricas foram instaladas no Brasil, de aerogeradores, e depois a cadeia produtiva também. Não foram ser realizados novos leilões em 2010, 12, 2016 não foi um bom ano para o setor, mas sempre instalando 1 giga, 2 gigas por ano, fazendo com que agora o Brasil tenha praticamente 16 gigawatts instalados, ocupando a 7ª posição no mundo em capacidade instalada. Na matriz elétrica brasileira, a maior parte da geração é hidrelétrica, mas a segunda fonte em capacidade instalada é a energia eólica, ocupando cerca de 9% da matriz elétrica. Então, energia eólica se tornou aí uma grande responsável por ajudar ao abastecimento, ajudar o abastecimento das residências, das indústrias no Brasil. Então, é uma responsabilidade muito Sim, grande sim. para o setor. Então, um mercado que é muito promissor ainda. As fábricas, os trabalhos e a qualidade do vento no Brasil também é muito bom. Sim, que ajuda bastante, né? Quais são os principais investimentos programados para 2020? Ah, 2020, a estimativa é que sejam instalados próximos de 1,5 GB a 1,8 gigas em parques eólicos. É um valor bom, porque no ano passado, resultado da falta de leilão em 2016, no ano passado não foi um bom ano de instalação para o Brasil. Instalamos cerca de quase 700 megawatts arredondando em parques eólicos. Não deu nem 1 giga o ano passado. Então, agora, 2020 é um ano de retomada, de instalação de projetos, tá? Para os próximos anos também, a gente deve ficar nessa faixa de 1 giga a 2 gigas, variando. Mas o que é mais importante destacar é que, além da instalação, Érica, é que firmamos bons contratos nos últimos 2 anos, tá? Que bom, Novas que bom. contratações, o que dará, então, bons anos ainda para os próximos tempos aí para a cadeia produtiva, tá? Tá. E a pandemia, ela influenciou na concretização desses investimentos? Teve algum impacto? Uhum. Ainda é muito cedo para verificarmos impactos diretos no setor eólico, porque como o setor eólico ele se desenvolve de forma estrutural para o longo prazo, todos os contratos que foram assinados de venda de energia, que dão origem à construção, contratação de um parque eólico, eles foram firmados nos últimos 3 anos, diríamos assim, 3 a 4 anos. Então, são contratos de leilões, contratos do Mercado Livre e que a usina será construída ou está sendo construída para entrar em operação. O que nós temos agora é uma situação em que talvez um comprador de energia estava planejando comprar energia para viabilizar um projeto eólico, ele pense um pouco mais porque o consumo caiu muito no Brasil. Gente, Mas mesmo assim a gente entende que
não teremos um impacto tão significativo por ser uma crise conjuntural, uma crise em que até o final do ano, é claro, teremos uma situação de PIB ruim, né, para esse ano, mas acreditamos que a partir de 2021, com uma leve retomada e quem sabe, em função da posição do mundo e as iniciativas do Brasil, a gente possa ter uma recuperação um pouco mais acelerada, tá, Érica? Então, Tá. talvez tenhamos algum impacto, mas de contratação, mas ainda é cedo, tá? Por enquanto, continua tudo bem nas contratações, para a energia e para a cadeia produtiva também. Tá? Tá. E quais você acha que são os principais obstáculos para o crescimento do setor da geração de energia eólica no Brasil? Sim. O Brasil sempre teve como matriz de geração as fontes renováveis por conta das hidrelétricas, tem biomassa, depois veio eólica e solar, e quando a eólica começou a crescer, sempre nós falávamos, Érica, que o desafio para a eólica sempre foi demanda, ter compradores, ter leilão, a gente sempre falava, se não tivesse leilão, não contratava, financiamento. Financiamento era um desafio em função dos processos, da situação das empresas, do acesso ao financiamento, prazos para liberação e também transmissão, porque se não nós tivéssemos linhas de transmissão, não adiantava ter demanda, ter financiamento, você não conseguia colocar meu parque eólico de pé para escoar a energia. Isso foi do que nós falamos. Transmissão está indo muito bem, financiamento, através dos diálogos com o BNDES, novas regras também, está indo muito bem. Demanda hoje que preocupa devido à pandemia, porque a demanda vinha bem. Em 2018 contratamos cerca de 3 gigawatts em contratos, um valor muito bom. 2019 também, cerca de 3 gigawatts, um valor muito bom, porque tinha demanda. Então, agora preocupa um pouco como será a demanda, novos pedidos nesse segundo semestre e comecinho de 2021, tá? Mas acreditamos que haverá ainda uma demanda, porque o Brasil vai precisar de energia, há uma substituição de matriz de combustíveis fósseis por renováveis, ou por outras termoelétricas menos poluentes, mas haverá espaço para todos, e sem dúvida nenhuma, eólica está dentro Nessa crescente. Nessa crescente, exatamente. Então, um desafio que impeça o crescimento, hoje preocupa apenas demanda. Temos uma série de outros desafios, logística, por exemplo, né, tributação, mas não são barreiras, são desafios que o setor e a cadeia produtiva está preparada para enfrentar. Tá? Tá. Que ótimas notícias, né? A Bioeólica possui muitas empresas que são investidoras e que são as donas dos parques eólicos. Às vezes eles até fazem as manutenções nas pás e tal. Que dúvida você imagina que eles teriam sobre os nossos materiais, sobre o material compósitos? Esse ponto é bem relevante, viu, Érica? Porque hoje nós temos mais de 40 investidores, donos de parques eólicos, que venderam energia e contrataram de um fabricante de aerogerador, de uma construtora, de uma empresa que fornece sistemas elétricos, para montar o parque eólico que ele vai operar, que ele vai gerar energia. Mas muitas vezes eles não entram no detalhe da cadeia produtiva. Tá? Então, os compósitos eles estão presentes em várias partes do aerogerador, principalmente na pá, mas eu creio que a dúvida que eles teriam quais são os tipos de compósitos utilizados no aerogerador como um todo, onde eles estão presentes, porque na pá, de forma intuitiva, a maioria vai falar, na pá tem, mas na pá, quais são os tipos, como ele é fabricado, né? Quais são as qual o processo que é feito? O processo de fabricação, exatamente, né? Qual a representatividade dos compósitos no aerogerador? Creio que a maioria das pessoas que trabalham do lado dos investidores talvez não saibam nem essa representatividade, e que é muito relevante. São fabricados no Brasil, vêm de fora, ou é híbrido, como funciona? Existem misturas que são feitas, né? Padrões de qualidade exigidos, treinamentos na área, tá? Então, eu creio que seria bem bacana
esse tipo de investigação, esse tipo de diálogo e também até eventuais eventos, ou cursos, palestras com vocês, porque eu creio que tem muitas perguntas mesmo, muitas dúvidas. Então, uma das coisas assim que a Almaco tem em mente é promover cursos na Beólica ou nas unidades de seus associados. E você acha que isso seria então muito viável? Você acha que isso é viável para as empresas? Ter esse tipo de abordagem teria sucesso? Entendo que sim, Érica, que teria sucesso, teria adesão, tá, das pessoas, dos técnicos, para entender melhor todo o universo dos compósitos dentro do setor eólico. Tá? A gente tem inclusive um projeto de fornecer cursos sobre manutenção de pás eólicas. Você acredita que seus associados teriam interesse nesse tipo de treinamento? Quais outros temas a gente poderia abordar? Uhum. Manutenção de paz, eu tenho certeza que chama a atenção, que terá público. Hoje já são mais de 20 mil pás instaladas, é, e a cada vez mais as pás maiores, e que muitas já estão operando há mais de 3, 4, 5 anos, e elas precisam durar o prazo do contrato e até mais. Então, a inspeção, a manutenção das pás chama muito a atenção, eu não tenho dúvida, Érica, que tem público, tá? E acredito também que para outros componentes, talvez um curso voltado para um conhecimento geral de como os compósitos são inseridos no setor eólico, suas características, sua fabricação, eventuais reparos também, tenha público, tá? Tá, Acredito que sim. legal. No BNDES, existem 4 grandes grupos na energia eólica, né, que são as torres, nacelles, pás e motor e o conjunto eletrônico. Você poderia falar sobre a cadeia de valor de cada um desses grupos e como o segmento de compostos poderia contribuir com cada um deles? Tá. O BNDES hoje ele é a principal instituição de financiamento. Temos BNB também, além dos bancos comerciais que atuam de forma pontual aí no apoio aos investidores. O BNDES sempre cuida da questão do conteúdo local, com novas regras, conversando com o mercado, e os aerogeradores evoluíram muito. Hoje, os novos modelos são acima de 4 megas, já temos conhecimento de modelos acima de 5 megawatts, né? E começando pelas torres, hoje a gente tem tecnologia de concreto, aço, hoje elas competem entre si, mas não diria que existia vantagem de uma ou de outro modelo, depende da região que vai ser instalada, do tipo de projeto, tá? E hoje há aí uma disputa bem interessante entre as duas. Concreto, ela é fabricada mais próximo do site, aço, ela é transportada, mas tem a questão também da cadeia produtiva, fornecimento. A Nacelle tem os 6 fabricantes de aerogeradores no Brasil, que tem a sua fabricação própria, mas que contratam os vários fornecedores de componentes no Brasil, são centenas de fornecedores, e agora com os novos modelos, e apesar que eu sei que na torre pode ter alguma participação de compósitos, mas lá na Nacelle a gente já tem uma presença um pouco maior, assim como na pá, que aí a presença é maciça, temos muito consumo de compósitos na pá, resina epóxi, por exemplo, tá? E temos os conjuntos eletrônicos que, de forma menor, né, que fazem parte do aerogerador, também usam uma parte de compósitos também. Então, são partes relevantes dentro de uma cadeia produtiva e que os compósitos estão inseridos, né? Agora, no que diz respeito à contribuição, eu acho que é, essa presença do compósito, na medida que você consegue passar a informação da indústria brasileira, de como há essa fabricação, a qualidade brasileira, a competitividade, né? Não tem como não falar de competitividade no mercado. Eu acho que é difícil, a gente sabe da concorrência com produtos de fora do Brasil, dada a nossa situação de, de custo mesmo, né, das empresas, mas o setor de compósitos, dentro de uma competitividade, de uma
de um padrão de qualidade, né, e de uma união com as empresas, a gente tem muito para trabalhar em conjunto e contribuir para que a energia eólica como um todo cresça mais no Brasil, tá, Érica? E eu acho que para complementar esse ponto aqui, eu acho que, além da competitividade, tudo isso que eu comentei, talvez um trabalho nosso em conjunto de investigar. Eu acho que nós podemos investigar o Legal, quanto sim. que o setor de compósitos pode agregar mais ainda, né, dentro da cadeia produtiva, porque às vezes pode ter espaço, pode ter oportunidade dentro da cadeia produtiva que os compósitos podem assumir a posição de um outro tipo de insumo que é utilizado. A gente vê tanta inovação tecnológica, e eu creio que o setor de construção civil tem inovação na aeronáutica, no naval, e no eólico a gente pode talvez buscar com vocês pesquisa, desenvolvimento para uma presença maior do que aqui já tem, né? Que ótimo, não, seria ótimo. A gente pode pensar em várias coisas em conjunto, com certeza. E para a gente terminar a nossa entrevista, eu queria saber quais são as principais ações da Uhum. Beólica para a segunda metade deste ano. O que vocês estão programando? Perfeito. Nós temos os desafios da pandemia, que vamos dar continuidade. Então, as principais é acompanhamento do andamento das obras, para que as obras não parem, que se as obras pararem, toda a cadeia produtiva é prejudicada. Transporte de pá, por exemplo, fabricante de pá, por exemplo, né? Tem que parar a fabricação porque as obras dos parques eólicos estão paradas. Isso seria muito ruim. Então, todo um cuidado que nós temos para a continuidade das obras, preservando a saúde e segurança das pessoas, porque essas obras terão um ritmo reduzido, provavelmente, com menos pessoas e com uma série de suporte das empresas para preservar a saúde e segurança das pessoas. Esse é um bloco de trabalho que nós temos, tá? Um outro bloco de trabalho é o acompanhamento da regulação, porque a regulação no Brasil do setor elétrico está mudando muito, tá? Por iniciativa do governo, são medidas boas, mas algumas preocupam. Então, estamos contratando um estudo sobre preços no mercado para os investidores se prevenirem, porque dependendo de como for a situação de preços, nós teremos aí alguns investidores podem ter alguns problemas. Então, obras, regulação como um todo, financiamento a gente sempre acompanha e uma interação muito grande com o governo. As várias instituições do governo, nossos stakeholders, para continuar na defesa, Érica, do crescimento da energia eólica no Brasil de forma sustentável. Esse é um dos pilares da nossa ação dentro da associação. É claro que a eólica é competitiva, ambientalmente sustentável, tem uma cadeia produtiva no Brasil, então ventos fantásticos no Brasil, mas são ações para a continuidade do crescimento. O leilão foi adiado, os leilões estavam programados, foram adiados por conta da grande queda da carga, e pode ser que eles não sejam realizados esse ano. Estamos fazendo um trabalho para que existam alternativas para que ele seja realizado, mas pode ser que ele não seja. Mas ele não sendo realizado, a gente continua com o trabalho para que no ano que vem ele seja realizado, mas deixando também um ambiente preparado para o mercado livre. Promover um bom ambiente para o mercado livre, puxar o crescimento da energia eólica, que tem sido muito bom. Os 3 gigas que eu comentei em 2018 e os 3 gigas de 2019 que foram contratados, a maior parte deles, Érica, foram para o mercado livre, independente de leilão. Tá? Então não Que bom. significa que o leilão não sendo realizado, não teremos novos contratos. O mercado livre continua bem, né? Que bom. Sandro, eu quero muito agradecer a sua participação. E eu queria aproveitar, antes da gente encerrar, de contar para as pessoas que vão nos assistir a novidade da nossa parceria, que esse ano o Top of Mind da indústria de compósitos, que é um evento que acontece sempre em dezembro, que premia as empresas Top of Mind da indústria de compósitos, vai contar com uma nova categoria, que é uma categoria que a gente denominou com o nome de Bons Ventos, que é onde a gente vai, em parceria com a Beólica, fazer uma pesquisa com os associados da Beólica e descobrir, entre os associados da Beólica, quais empresas são reconhecidas, qual é a empresa top of mind junto aos associados aí do seu mercado.
Eu acho que isso vai movimentar bastante a cadeia aqui de compósitos e vai trazer aí um resultado um resultado legal para as empresas, né? Eu queria te agradecer muito e espero que a gente continue aí trabalhando em parceria, Sandra. Eu agradeço o convite, Érica, parabéns pela criação da nova categoria. Contem conosco. Acho que todos nós estamos passando por vários momentos difíceis, mas também de reflexão, para sairmos melhores, né? Então, contem conosco. Acho que a gente tem potencial para trabalhar mais juntos, né? A gente fica sempre naquele trabalho do dia a dia e às vezes deixa passar algumas coisas. Então, do nosso lado, pode contar com o nosso apoio para os projetos que vocês precisarem, tá? Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada.